Pronto. Boa noite, galera, e boa noite, galera do futuro que ainda vai assistir essa aula. As questões que eu vou trabalhar hoje são da lista, né, que eu mandei no grupo e são mais voltadas para o CFO da Bahia, especificamente. Mas todas as questões elas conseguem revisar bastante e ajudar a criar uma base boa para qualquer concurso, praticamente, envolvendo matemática, claro. A primeira questão aqui, de 2018, uma questão sobre fração e também para a gente aprender a ler em português, escrever em matemática e resolver equações. Uma empresa comprou um lote de envelopes e destinou 3/8 deles ao setor A. Dos envelopes restantes, 4/5 foram destinados ao setor B. E ainda restaram 75 envelopes. O número total de envelopes do lote era. Bom, a questão, como no final da questão está me pedindo o número total de envelopes. A gente não sabe, né? Então a gente vai fingir que é o número X. O número X não, né? A letra X que vai representar o número, né, de envelopes total. Bom, a empresa, né, começa com um número X de envelopes, ela vai destinar parte deles para o setor A, parte para o setor B e vai sobrar alguns. Somando tudo isso, né, a parte que foi para o setor A mais a parte do setor B, mais o que restou, vai dar esse X aí que a gente vai querer no final. Bom, quando eu estou falando aqui que a empresa ela destinou 3/8 desses envelopes ao setor A. Como que a gente vai escrever isso em matemática? Trabalhamos isso nas aulas anteriores, né? Mas é sempre bom colocar isso em mente. Bom, quando eu tenho 3/8 de alguma coisa, esse de ele representa uma multiplicação. É a mesma coisa de porcentagem também. Se eu tenho 30% de alguma coisa, eu vou multiplicar essa coisa por 30%. Ou, né, 30 sobre 100, que é o porcento, né? O 30%. Então, vamos lá escrever o que foi destinado para o setor A. Ao setor. Deixa eu botar aqui embaixo. Ao setor A foi destinado 3/8 de, que eu vou colocar um vezes aqui, de X, né? Que a gente ainda não sabe quem é X, mas a gente precisa saber quanto foi destinado a cada um para depois somar, né? E tentar achar o nosso X. Pronto. 3/8 foi o que foi destinado ao setor A. Dos envelopes restantes, 4/5 foram destinados ao setor B. Bom, eu não quero 4/5 de X, porque ele está falando que esse 4/5 são dos envelopes restantes. Então, eu vou precisar subtrair o que eu destinei do setor A para saber o que restou. Bom, a gente começa primeiro com analogia, depois eu escrevo em matemática para vocês. Se eu tenho aqui uma barra de chocolate dividida em 8 pedaços e o setor A ele ficou com 3 pedaços, 3 pedaços de 8, então o que me sobra vão ser 5 pedaços de chocolate, né? E vão ser 5 pedaços de 8 que tinha inicialmente. Então, essa é uma forma mais didática, vamos dizer assim, de fazer, de pensar em fração, né? Quando a gente está fazendo a prova. Mas em matemática, para a gente deixar escrito bonitinho, apesar de que a gente já sabe que sobraram 5/8, a gente escreve assim. Ao setor B, né? Mas primeiro eu vou fazer aqui o que restou.
eu tinha x e eu tirei do x 3 oitavos. Então, eu coloco aqui menos 3 oitavos de x. Bom, para facilitar a nossa conta, é sempre a mesma coisa. A gente vai multiplicar esse primeiro x aqui por 1. Mas como a gente faz isso de uma maneira eficaz, a gente vai colocar aqui 8 por 8. 8 por 8 é 1, certo? Por que a gente faz isso? Porque o x aqui, o denominador dele é 1. Ele é uma fração, mas o denominador é 1. Eu não posso diminuir algo com o denominador 1 com algo que tem o denominador 8. Eu tenho que deixar as minhas, os meus dois termos com o mesmo numerador para efetuar essa soma. Então, agora que tem o mesmo denominador, eu posso fazer. Então, isso daqui vai dar para mim. Se eu estou fazendo adição ou subtração com o mesmo numerador, né? Ou denominador, eu continuo com esse denominador, conservo aqui. E 8x menos 3x é 5x. Então, eu escrevo aqui 5x. Pronto. Agora a gente sabe que o setor B, ele recebeu 4/5, né? Que foi informado aqui na questão. 4/5 de, eu escrevo vezes, 5 oitavos de x, que foi o que restou. Bom, como eu tenho aqui uma multiplicação de frações e eu tenho 5 no numerador de um e 5 no denominador de outro, isso acaba sendo uma divisão, né? E 5 dividido por 5 é 1. Então, a gente pode simplificar esse 5 aqui e, entre aspas, cortá-lo. Pronto, já simplificamos mais um pouco nossa fração. Aqui, tanto 4 quanto 8, eles são números que eu posso dividir por 4. Então, eu posso simplificar ainda mais. Fazendo como? Eu divido esse 4 aqui por 4 e divido 8 por 4. Isso vai ficar como para mim? Eu dividi o 4 por 4, é 1. O x, né? Tá multiplicando ali. O 8 eu dividi por 4. 8 dividido por 4 é 2. Então, eu tenho aqui que para o setor B ficou meio x, né? Deixa eu fazer aqui, fica mais bonitinho. Ou seja, 50%, metade de x. Pronto. A gente já sabe quanto foi destinado ao setor B. Depois de tudo isso, depois de destinar ao setor A e ao setor B, sobraram 75 envelopes. Então, agora a gente tem todas as partes da nossa soma. Vamos montar nossa soma. X ele vai ser o quê? Vai ser igual a parte que eu destinei para o setor A, que é 3 oitavos de x, mais x sobre 2, que foi do setor B, né? E mais os 75 envelopes que sobraram. Aqui, como eu falei, a gente não pode fazer nem soma nem subtração se os nossos termos não tiverem o mesmo denominador. Então, a gente tem que colocar todo mundo aqui com o mesmo denominador. Como o maior denominador nessa equação é 8, eu vou tentar deixar todo mundo com esse mesmo denominador. Como eu faço isso? Eu multiplico todo mundo por 8. Então, vai ficar como? Vou botar aqui embaixo. Vai ficar 8 vezes x
é igual a 8 vezes 3x sobre 8, mais 8x sobre 2, mais 8 vezes 75. Pronto. Agora a gente pode começar a simplificar as coisas. Por exemplo, aqui, o primeiro termo depois do sinal, eu tenho 8 dividido por 8, né? E a gente sabe que isso é 1. Então, a gente pode cortar aqui. No segundo termo, eu tenho 8 dividido por 2. A gente sabe que isso daqui fica um 4, né? Pronto. Agora, eu preciso isolar o x para saber quem ele é. Então, eu vou colocar todos os termos que tem x de um lado e deixar no outro lado só com termos normais. Então, aqui vai ficar 8x. Aqui eu cortei o 8, ficou. Aqui eu cortei o 8, trouxe o 3x para cá, só que com o sinal trocado. Aqui ficou 4x, né? Eu trago para lá com o sinal trocado também, 4x. E eu igualo tudo isso a 7, ou a 8 vezes 75. Pronto. Agora eu faço essa subtração aqui. Menos 3 menos 4 é menos 7, tudo bem? 8 menos 7 é 1. Então, desse lado aqui vai ficar só o x para a gente. E esse x vai ser igual a 8 vezes 75. Tem como a gente facilitar essa conta? Deixa eu ver. Tem. Ó. Eu sei que 8, ele é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Ele é 2 vezes 2 vezes 2. E multiplicar por 2 é muito mais fácil do que multiplicar por 8, né? Então, eu posso fazer essa conta em partes, só para eu não montar a conta, né? E ficar mais rápido. E a gente acostumar também a fazer as coisas de cabeça. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 75 é 150. 150 vezes 2 é 300. E 300 vezes 2 é 600. Então, eu achei aqui que o meu x é igual a 600. 600 envelopes. E a gente encontra isso na letra E. Qualquer dúvida que vocês tiverem com essa questão, se tiverem, podem me mandar mensagem. E se tiverem também dúvida depois na leitura desse PDF que eu vou disponibilizar para vocês também, só mandar mensagem. Então, vamos para outra questão aqui, de 2014. X recebe R$ 320 por X horas de trabalho semanal em seu emprego. Y recebe o mesmo valor, os mesmos 320, por seu trabalho semanal, porém trabalha 4 horas a mais e recebe R$ 4 a menos do que X por hora trabalhada. Nessas condições, pode-se afirmar que o número de horas semanais de trabalho de Y equivale a. Bom, como ele me deu várias informações, eu vou ir de pouquinho em pouquinho para a gente conseguir transformar tudo isso em equações, né? Se ele está me dizendo aqui que X recebe R$ 320 por X horas trabalhadas em uma semana, então é inteligente da minha parte eu pensar que cada hora que ele trabalhou equivaleu a ele recebeu X valor para cada hora dessa, entende? Por exemplo, ele recebeu, vamos supor, R$ 100 por hora trabalhada.
entende? Então, como que a gente pode escrever isso? Sobre x. Oh, meu Deus. X, bora colocar aqui. Esse R$ 320, ele foi o resultado, né, de X horas trabalhadas na semana, com cada hora valendo, vou colocar aqui V, que seria, né, o valor de cada hora trabalhada. Vou colocar aqui V, valor. Pronto. Achamos a primeira equação para a gente descobrir, né, quanto x ganha. Y, ele recebe o mesmo valor, ou seja, os mesmos 320. Vou colocar aqui do lado também. Os mesmos R$ 320. Ele recebeu isso em uma semana. Porém, ele trabalhou 4 horas a mais e recebeu R$ 4 a menos do que X. Como que a gente vai escrever isso? Eu coloquei, né, que o Y ele recebeu 320 trabalhando X horas, recebendo um valor V, né? Então, eu vou colocar aqui também a mesma coisa para Y, só que com os valores de Y, né? Então, vou colocar que Y ele trabalhou por Y minúsculo horas por um valor aqui Y. Pronto. Só que essas variáveis aqui, segundo o texto, eu posso substituí-las por variáveis que eu encontrei em X. Por quê? Porque ele me diz que o Y ele trabalhou 4 horas a mais do que X. Então, esse Yzinho que eu coloquei aqui, ele pode ser substituído por X mais 4. Posso colocar aqui 320 é igual a X mais 4. E esse VY daqui eu também posso substituir, porque ele me diz que o valor que Y recebe por cada hora trabalhada é R$ 4 a menos do que X. Então, deixa eu colocar aqui do lado para a gente lembrar depois que VY ele é igual a V, que seria, né, o V de X, menos 4. Então, eu substituo, né, nessa primeira equação de Y. Coloco aqui V menos 4. Eu vou fazer logo a multiplicação desses dois parênteses, só para a gente deixar isso mais bonitinho, e depois a gente prossegue com a questão. Como que eu faço essa multiplicação? Como eu tenho 4 termos, eu vou fazer... É comumente chamado de chuveirinho, né? Por exemplo, esse x aqui, eu vou multiplicar ele pelo primeiro termo do outro parêntese e pelo segundo termo. E esse 4 positivo, vou multiplicar pelo primeiro termo de uma e pelo segundo termo. Agora a gente vai escrever essa conta aqui embaixo. 320 é igual a x vezes v, xv, né? Como eu não sei quem é nenhum dos dois, eu mantenho assim em incógnita. X vezes menos 4 é menos 4x. Agora as multiplicações em azul. 4 vezes V
Ah. 4 vezes V é 4V. E 4 vezes menos 4, menos 16. Pronto, vou deixar assim. E agora a gente vai trabalhar com a primeira equação que a gente fez ali, que foi o 320 é igual a xv. Por quê? Porque a gente encontrou aqui esse v que eu nem quero esse v, na verdade. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o número de horas semanais de trabalho de y, que a gente viu aqui, que é isso daqui. Deixa eu botar. Oh, perdão. É isso daqui. É x mais 4. Então, eu só preciso achar quem é x, né? Só que nessa equação de y, eu não tenho só x. Eu tenho x e eu tenho v. Então, eu preciso, de alguma forma, tirar o v para a gente poder isolar o nosso x. Então, a gente vai buscar isso na outra equação que a gente fez aqui. Vou isolar o v dessa para poder substituir na outra. Então, vai ficar. Se eu quero isolar o v e o x está multiplicando, eu vou passar o x para lá e dividindo. Então, v é igual a 320 dividido por x. Agora, a gente vai substituir essa daqui aqui. Bora lá. Deixa eu colocar aqui um pouco para baixo para a gente ter espaço. Pronto. 320 é igual a x. Aonde tem v aqui, eu substituo por 320 dividido por x, que a gente acabou de encontrar. Então, vezes aqui, 320 dividido por x, menos 4x, mais 4v, o v eu substituo pelo que a gente achou. Então, vai ser 4 vezes 320 sobre x, menos 16. Bom, aqui eu tenho como simplificar coisas? Tenho sim. Eu tenho aqui, no primeiro termo, depois do sinal de igualdade, x dividido por x. Isso a gente sabe que é 1, né? Então, a gente corta aqui. Tem mais alguma coisa que dá para simplificar? Agora ainda não. Então, bora prosseguir. Reescrever tudo isso. Então, eu tenho aqui 320. Como eu dividi ali o x por x, fica só o 320 menos 4x mais 4 vezes 320 sobre x menos 16. Por que que eu ainda não fiz essa multiplicação aí, 4 vezes 320? E por que na questão passada eu não fiz logo de cara 8 vezes 75? Porque eu tento ao máximo deixar essas multiplicações complexas, entre aspas, para o final, porque às vezes acontece da gente conseguir simplificar por algum número. Na outra, a gente não conseguiu simplificar, mas mesmo assim, né, eu deixei para o final. Bora ver se essa a gente consegue. Bom, aqui eu tenho 320 de um lado e 320 do outro. Se eu passo um desse para o outro lado, eu passo ele negativo. E 320 menos 320 é zero, né? Então, eu já tenho aqui um zero desse lado de cada igualdade. Continua aqui com 4x mais 4 vezes 320 sobre x menos 16. Bom, eu tenho como fazer essa soma agora? Não tenho. Por quê? Mesma coisa das questões anteriores. O meu denominador ele não é igual. Então, eu tenho que fazer com que todo mundo tenha o mesmo denominador.
E, ao mesmo tempo, eu vou conseguir também simplificar essa equação. Por que, que eu consigo simplificar ela? Porque ela está igualada a zero. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que tem um termo em comum entre todas elas, que é o 4. Eu tenho ali 4x, no outro termo eu tenho 4 vezes 320, e no outro termo eu tenho 16, que é 4 vezes 4. Então, eu posso dividir todo mundo aqui por 4. Coloco aqui o 4. E eu divido isso aqui também por 4. Pronto. E ao mesmo tempo eu também vou ter que multiplicar todo mundo aqui por x, porque eu tenho o denominador do segundo termo depois da igualdade é x, né? E eu preciso que todo mundo tenha o mesmo denominador. Então, bora lá multiplicar todo mundo por x. 0 dividido por 4 é 0, né? E multiplicado com x também é 0. Então, eu vou prosseguir aqui com 0. Mas eu vou botar ele aqui do outro lado, só por motivos de beleza matemática mesmo. Porque, enfim, o 0 desse lado. Enfim, a gente não está acostumado, né, usualmente. Menos 4 dividido por 4 é menos 1, né? E eu tô. Lembra que eu tô multiplicando. Deixa eu botar aqui do lado. Vou multiplicar todo mundo aqui por x. Para a gente conseguir fazer essa soma, né? Então, menos 4 sobre 4 é menos 1x. X vezes x é x ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui menos x ao quadrado. O segundo termo, eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. Então, eu simplifico aqui também. E aqui vai ficar mais 320. Eu estou multiplicando esse termo por x também, né? Só que eu tenho um x no denominador. Então, se eu tenho um x no numerador e um x no denominador, eu tenho 1, né? X sobre x é 1. Então, eu nem vou colocar nem x nenhum aí. Vou colocar só 320. E de menos 16 sobre 4 é menos 4. Como eu estou multiplicando todo mundo por x, fica menos 4x. Isso daqui nos deu o quê? Nos deu uma equação quadrática. A equação quadrática, a característica dela é que o maior expoente da incógnita dela é 2, né? Por isso, né? Quadrática ao quadrado, enfim. Então, aqui a gente vai ter que resolver isso daqui. Como a gente faz isso com o famoso Bhaskara, né? Vamos aplicar Bhaskara aqui. Na verdade, tem duas formas de a gente fazer isso. Primeiro, eu vou fazer por Bhaskara, mas depois eu vou fazer também por soma e produto, só para vocês terem um pouquinho de noção. E aí, nas próximas aulas, eu tento fazer mais por soma e produto, que é mais rápido, e para vocês pegarem gosto também pela coisa, porque é algo que quando entra na mente, você consegue fazer as questões assim bem rapidinho. Mas aqui, começando com Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Deixa eu só rearranjar aqui. Para a gente ficar com o formato bonitinho. Pronto. Que aqui dá para a gente enxergar melhor. Que o nosso A é quem? Vou botar aqui do lado A, B e C. O nosso A ele vai ser o coeficiente
do x ao quadrado. O coeficiente ali, ele está oculto, mas a gente sabe que é menos 1, né? O nosso b vai ser menos 4, né? Que é o coeficiente da incógnita com o expoente 1, que é o x ali. Então, menos 4. E o nosso C vai ser o termo independente, que é o termo que ele não está acompanhado de nenhuma incógnita, que ali é o 320, né? Pronto, agora a gente aplica aqui no Bhaskara. Delta vai ser igual. B ao quadrado é nosso menos 4 ao quadrado, menos 4. O A é menos 1 e o C é 320. Fazendo aqui menos 4 vezes menos 4, como são dois números negativos, o resultado disso vai ser um número positivo. Então, a gente conserva o sinal de mais, e 4 vezes 4 é 16. Aqui também eu tenho menos e eu tenho menos também, né? Então, o resultado disso vai ser um número positivo. Então, eu já posso adiantar o mais aqui. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 320 dá para a gente fazer por aquele jeito, né, que eu fiz na outra questão, que é botar aqui um 32, 320 vezes 2 vezes 2, né? Que 2 vezes 2 é 4. Então, 320 vezes 2 é 640. 640 vezes 2 é 1.280. Pronto. Então, a gente soma aqui 1.280. Então, nosso delta vai ser 1.296. Agora a gente precisa achar nossas raízes, né? Que as raízes são quais x vão zerar aquela equação. Como é uma função quadrática, né? Temos dois. Então a gente vai colocar aqui, botar a primeira geral, que é x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Agora a gente divide entre x1 e x2. X1. O b a gente viu que é menos 4, né? Então, menos 4. 1 vai ser mais a raiz de 1.296. Tudo isso dividido por 2 vezes o a menos 1. Fazendo aqui. Menos com menos é mais, né? Então, vai ficar aqui 4 mais 1.296. Eu sei quem é a raiz quadrada de 1.296? Eu não sei. Então, a gente vai precisar estimar aqui. A princípio, eu nem sei se é uma raiz exata, né? Então, vamos trabalhar um pouco com isso. Como eu faço? Quando eu não sei a raiz de algum número, eu preciso começar a estimar. Como que eu faço isso? Eu penso em um número menor e um número maior que sejam quadrados perfeitos. Eu tenho aqui 1.296. Se eu pensar que 30 vezes 30 é 900, né? É algo assim que a gente tem fácil assim na mente. Então, eu vou colocar aqui que 30 ao quadrado é igual a 900. Como eu não quero ficar aqui fazendo continha longa, eu vou pensar logo em 40. 40 vezes 40 é 1.600, né? Então, deixa eu colocar aqui também. 40 ao quadrado
é 1.600. Olhando aqui, 1.296 ele está entre 900 e 1.600. Portanto, eu sei que a raiz de 1.296 vai estar entre 30 e 40. Agora a gente já encurtou bastante nossa jornada, né? Então, eu vou aqui escrever os possíveis números, né, que podem ser a raiz de 1.296. Pode ser 31, 32, 33, 34, 35. Oh, e aqui 39. Na hora da prova, eu vou ficar fazendo todos esses números ao quadrado? Não vou emprestar esse papel. Então, o que que eu faço? Eu vou ver, como eu estou falando aqui de número ao quadrado, eu estou falando de uma multiplicação, né? Então, eu vou ter aqui, vamos supor, 2 vezes 2. 2 vezes 2 não, vou botar aqui, sei lá, 11 vezes 11. Eu sei que o resultado dessa multiplicação aqui vai ser um número que vai terminar em 1 vezes 1. Deixa eu botar aqui. Em 1 vezes 1, que é quanto 1, né? Então, ao invés de eu fazer 31 ao quadrado, 32 ao quadrado, 33 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, eu vou primeiro voltar aqui no 1.296 e eu estou vendo aqui que ele termina em 6. Então, por exemplo, nunca que vai poder 31 vezes 31 ser um número que termine em 6, porque 1 vezes 1 é 1. Então, eu já posso eliminar várias opções aqui. Elimino o 31, porque 1 vezes 1 é 1. Elimino o 32, porque 2 vezes 2 é 4. Elimino o 33, porque 3 vezes 3 é 9. O 34, 4 vezes 4 é 16. 16 termina em 6. Então, aqui é válido eu fazer. Bora fazer aqui no canto. 34 vezes 34. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 3 é 12. Somado a 1, 13. 3 vezes 4 é 12. Sobe 1, né? 3 vezes 3 é 9. Mais 1, 10. Aqui eu já vejo que não é o número que eu quero. Por quê? Eu quero 1.296, né? Então ele está abaixo. Então eu continuo procurando números. O 34 ele não vai ser. 35. 5 vezes 5 é 25. Não vai ser. 36. 6 vezes 6 é 36. Termina em 6. Então é válido a gente ver aqui. 36 vezes 36. 6 vezes 6, 36. Sobre o 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Somando aqui, eu encontro 1.296. Então, eu sei que 30, a raiz de 1.296 vai ser 36. Achamos aqui. A gente pode continuar a nossa conta, finalmente. Aqui é 36. 2 vezes menos 1 é menos 2, né? Então, nosso x aqui, x1, 36 mais 4 é 40. E 40 dividido por menos 2 é menos 20. Descobrimos nosso x1. E agora a gente parte para o x2.
menos 4. A gente usou o mais, né? No x1, então agora a gente vai usar o menos. A raiz de 1296 descobrimos já, que é 36. 2 vezes menos 1. Isso daqui vai ser. Menos com menos é mais. Então, a gente tem aqui 4 menos 36 dividido por menos 2. 4 menos 36 vai dar 32 negativo, né? E esse 32 negativo dividido por outro número negativo vai dar um número positivo. E 32 dividido por 2 é 16. Então vai dar 16 positivo. Deixa eu só botar aqui, menos 32. Pronto, encontramos as duas possibilidades de x. Contudo, o que esse x está me dizendo mesmo? Bora voltar aqui na questão. O x, ele está falando que são horas, né? Existe hora negativa? Não existe. Eu não posso ter trabalhado por menos 10 horas. Isso não existe. Então, o nosso x, ele não pode ser o menos 20. Ele só pode ser o 16. Então, a gente descobriu aqui o nosso x. E o que a gente quer mesmo? A gente quer o y. E o y, deixa eu copiar aqui. O nosso y é igual a x, né, que a gente descobriu que é 16, mais 4. Então, nosso y vai ser 20 horas. Todavia, as nossas alternativas não estão em horas, elas estão em dias. Então, como a gente faz para transformar essas horas em dias? A gente vai fazer uma regrinha de 3. A tão amada regrinha de 3. Então, se em um dia a gente tem 24 horas, então 20 horas vão valer quantos dias? A gente multiplica cruzado aqui, né? Como a gente tem aqui é, uma, uma regra de 3 com várias, com medidas diferentes, né? Com unidades de medida diferentes, é até legal a gente escrever assim as unidades de medida, porque aí quando a gente descobrir o x, a gente já vai descobrir qual unidade de medida que ele vai estar. Por exemplo, aqui eu vou manter aqui o 24 horas para vocês verem. 24 horas x é igual a 20 horas vezes um dia. Esse um aqui a gente não precisava colocar, mas eu coloquei. Isolando o x, eu vou ter aqui 20 horas vezes dia. Estou multiplicando 24 horas de um lado, então eu vou passar para o outro lado dividindo. Aqui, tá vendo? Aqui a gente já vai poder cortar o hora com hora. Que vai sobrar para a gente x é igual a 20 sobre 24 dia. Eu não tenho isso ainda nas alternativas, então eu vou precisar ficar simplificando. Eu posso simplificar isso daqui por quanto? Tanto 20 quanto 24, eles dividem por 4, né? Então, se eu dividir ambos por 4,
Eu vou ter 20 dividido por 4 é 5. 24 dividido por 4 é 6. Então, eu vou ter 5 sextos de dia. E eu tenho isso nas alternativas, que é a letra C. Pronto, terminamos mais uma questão. Para a terceira agora. A terceira ela é bem interessante, porque apesar de envolver juros compostos, ela não é uma questão tão demoníaca assim, porque a gente vai analisar um pouco dessa fórmula, né? Fórmula de juros compostos. Bora lá. Apesar de não ser um investimento de alta rentabilidade, a caderneta de poupança garante que as pessoas tenham um fundo de reserva com alguma atualização e alta liquidez. Se uma caderneta de poupança remunera a aplicação de um capital C, a taxa nominal 6% AA, esse AA significa ao ano, tudo bem? Capitalizada mensalmente no regime de juros compostos, pode-se afirmar que os montantes obtidos a cada mês do período de aplicação formam uma. Bom, ele está pedindo para a gente analisar os montantes, né? Então, a gente vai ter que montar a fórmula de juros compostos, né? Porque isso está submetido a juros compostos e analisar, no mínimo, dois montantes para a gente ver se existe algum padrão, né, de aumento entre eles, para depois a gente analisar as alternativas. Bora lá. Vocês lembram a fórmula de juros compostos? Ela é assim: M de montante é igual a capital multiplicado por 1 mais I elevado a T. Nessa fórmula aqui, montante vai ser o valor, né, submetido a esses juros. Esse Czinho de capital, a gente lembra daquela banda capital inicial, que no caso, esse capital vai ser o dinheiro de início que a gente vai estar colocando ali na taxa de juros. Então, vai ser, né, o dinheiro investido, o capital. Esse izinho é a nossa taxa, e essa taxa, normalmente, né, a gente trabalha com porcentagem, mas quando a gente escrevê-la dentro dessa fórmula, a gente vai ter que, não pode escrever em porcentagem, a gente vai ter que escrever, vou botar aqui entre aspas, por extenso. E esse T vai ser a unidade de tempo que a gente vai ter aqui. Bom, bora substituir isso daqui com os valores, primeiro para o montante 1 e depois para o montante 2, para a gente, né, comparar depois os dois. Então, montante 1 vai ser o capital. E vai ser o nosso izinho. Ele está falando aqui que a taxa foi de 6% ao ano. Eu posso colocar esse 6% no I? Não posso. Por quê? Porque ele está me dizendo aqui que essa poupança ela é capitalizada mensalmente. Então, esse Tzinho aqui, ele não vai estar em anos, ele vai estar em meses. E a nossa taxa ali está em ano. Então, eu tenho que transformar essa taxa para uma taxa mensal. Como eu faço isso? Regra de 3 básica. Eu fazer aqui em cima. Se em um ano, que são 12 meses, né? Se em 12 meses eu tenho 6%, então em um mês eu vou ter X. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, eu tenho 12x igual a 6%. Então, nosso x
vai ser 6/12%. 6/12 a gente pode simplificar, né? A gente simplifica o de cima por 6 e o de baixo por 6 também. Deixa eu colocar aqui por 6. Isso vai dar o que para mim? Que x é igual a 0,5, né? Que é meio por cento. Pronto. Posso colocar esse 0,5 ali na taxa? Ainda não posso. Por quê? Eu disse que a gente tem que colocar isso entre aspas, extenso, né? Como eu faço isso? O próprio nome ele já sugere. Quando eu tenho algo por cento, é a mesma coisa que eu falar que é esse algo dividido por 100, né? Por cento. Então, isso daqui equivale a 0,5 por 100. Numa divisão por 100, né, e potências de 10, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui o 0,5, né? Como eu estou dividindo ele por 100 e o 100 ele tem dois zeros, essa vírgula entre o 0 e 5, eu vou correr ela para a esquerda duas vezes, porque o 100 tem dois zeros, né? Então, eu vou fazer aqui uma vez, duas vezes. Como eu não tenho mais números escritos aqui, eu mesma vou escrever. Vou botar aqui preencher com zero e preencher aqui também com zero. E a vírgula que estava entre o 0 e o 5, eu vou escrever elas aqui. Tendo assim que x é igual a 0,005. Pronto. Agora sim a gente pode substituir na nossa fórmula de juros compostos. Então, coloco aqui 0,005. E esse t, como eu estou falando do montante 1, eu vou substituir primeiro por 1. Então, nosso montante 1 vai ser igual a 1 mais 0,005 é 1,005. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, posso deixar assim. Agora, a gente vai precisar descobrir quem é o montante 2. O montante 2 vai ser capital. Como a taxa é a mesma, eu posso manter, né? Esse 1,005. E o Tzinho, agora, antes era 1, né? No montante 1, no montante 2 vai ser 2. Então, vou colocar aqui ao quadrado. Bom, para a gente facilitar a nossa comparação, eu vou desmontar esse 1,005 ao quadrado. Como eu vou fazer isso? Vocês concordam comigo que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? Então, eu vou só reescrever esse montante 2 vezes 1,005. Pronto. Agora eu comparo as duas. Eu percebo que do montante 1 para o montante 2, a diferença que houve foi uma multiplicação a mais dessa taxa aqui, né, do 1,005. Então, eu posso afirmar que nos outros montantes vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque sempre vai ser depois, né, elevado a 3, no montante 4 elevado a 4. Então, sempre vai aumentar uma multiplicação dessa taxa. Aqui as alternativas, elas falam sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Como a gente está falando de multiplicação, que aumenta, né,
os números subsequentes não. Os números sucessivos, eles estão aumentando em uma multiplicação. Então, eu estou falando de progressão geométrica. Ele está perguntando aqui qual a razão. Se eu estivesse falando de uma PA, a razão ela seria dada por A2 menos A1. Mas como a gente está falando de PG, a razão ela é A2 sobre A1. Então, a gente vai pegar o montante 2 sobre o montante 1. Ou seja, C vezes 1,005 sobre o montante 1, né? Que é C vezes 1,005. Aqui eu posso simplificar nossa conta, porque isso daqui dá 1. E isso daqui também vai dar 1. Então, eu acabei de descobrir que a razão da nossa PG é 1,005. Pronto. Assim a gente vai assinalar que a letra D é a resposta correta, que diz que esses montantes obtidos formam uma progressão geométrica de razão 1,005. Próxima questão. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui e já volto. Uma equipe de alunos do curso de formação de oficiais da Polícia Militar desejava realizar algumas transformações na disposição do mobiliário interno da repartição onde atuava. Os profissionais dessa equipe consideraram um prisma reto como inspiração e os seus lados como modelo para um biombo. Eu não sei o que é biombo. Se alguém puder me elucidar depois, serei grata. Seja P um prisma reto com 12 centímetros de altura e base quadrada, de área medindo 16 centímetros quadrados. Nessas condições, pode-se afirmar que a área lateral em centímetros quadrados do prisma é igual a... Bom, ele está me pedindo aqui a área lateral, né? Área lateral. A gente falou sobre prismas, né? Nas últimas aulas. A definição que eu dei para vocês é que um prisma ele é um sólido geométrico que ele vai ter duas bases iguais e paralelas. Então, deixa eu voltar aqui, sei lá. Duas bases iguais e paralelas. E a área lateral dele vai ser quadriláteros, né? A gente tem aqui esse quadrilátero daqui e esse quadrilátero daqui. Essa vai ser a área lateral de qualquer prisma, né? Esses quadriláteros, tirando a base. O nosso prisma aqui, ele me diz que ele tem uma base quadrada. O que eu acabei de desenhar para vocês, desenhar não, né? Bora fingir que foi o que eu desenhei. Então, o prisma que eu desenhei aqui, ele tem a base triangular. Não é o que a gente quer. Ele quer que a base seja quadrangular. Então, eu vou desenhar aqui esse daqui bonitinho. Deixa eu só botar ele para cá. Pronto, temos o nosso prisma. Bom, a área lateral dele, vocês concordam comigo? Ó, essa daqui
vai ser a base 1, essa daqui é a base 2. Lembrando que ambas as bases são quadrados. E o que que é um quadrado? Ele vai ter os lados iguais, né? Deixa eu botar aqui. Aqui, um quadrado. Os lados dele vão ser iguais. E ele me diz aqui a altura desse prisma. Ele fala que daqui até aqui, lembrando que a altura de um prisma vai ser a distância entre as bases. A distância é ir fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Aqui, fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Vai ser essa distância em linha reta. Pronto. Essa altura, ela é de 12 centímetros. Se a gente abrir esse prisma, a gente vai se deparar com duas bases, né? E essas bases vão estar ligadas a retângulos. Pronto. Bora fingir aqui que essa é uma planificação do prisma que a gente quer. Se eu quero a área lateral, eu quero a área de tudo menos das bases, né? Então, essa daqui é a base 1, a base 2, e eu vou querer a área disso, mais disso, mais disso, mais disso. Todos esses retângulos eles são iguais. E eles vão ter como medida? Isso daqui é a altura, que é 12 cm. Isso daqui vai ser o lado do quadrado. Porém, ele não me deu o lado do quadrado. E eu preciso para saber qual é a área disso daqui, né? Porque a área de um retângulo é... Bora colocar aqui base vezes a altura. É igual a área de um retângulo. Pronto. Eu não sei quem é esse L. Só que ele me deu a área do quadrado. E aí é só eu substituir na forma da área do quadrado. A área do quadrado, ela é igual a L ao quadrado. E essa área a gente sabe que é 16, né? Para eu tirar o L e descobrir, ou tirar o L ao quadrado do quadrado e saber só quem é L, eu vou ter que colocar ambos os lados uma raiz quadrada aqui. Da primeira vez que eu fiz isso para vocês, eu falei que a gente teria que o L ele teria que sair ali L positivo e L negativo. Mas nesse caso não precisa, porque lembrando, né, já falei isso, não precisa porque é uma medida de comprimento. E não tem, né, não posso dizer que um quadrado mede menos 1 centímetro, não existe isso. Então, eu vou ter aqui que L vai ser igual a 4, né? A raiz de 16 é 4. Pronto. 4 centímetros. Então, aqui eu tenho. Agora a gente pode fazer. Ele quer a área lateral, né? Então, eu quero 4 vezes a área desse retângulo. Vou fazer aqui primeiro de 1. Que vai ser 12 vezes 4. Então, a área de um desses retângulos é 48, né? Porém, eu não tenho 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o nosso X, vamos dizer assim, nossa
Na verdade, deixa eu substituir aqui. A nossa área lateral vai ser 4 vezes 48. Deixa eu fazer aqui vezes 4. 8 vezes 4 dá 32. 4 vezes 4, 16. 16 mais 3, 19. Então, a nossa área lateral é 192 centímetros quadrados. E isso a gente tem na letra A. Pronto, uma questãozinha aí de geometria espacial. Próxima questão. Uma pessoa teve furtada sua carteira com 12 cédulas e, ao prestar queixa na delegacia, declarou haver uma cédula de R$ 20, algumas de R$ 5 e outras de R$ 10, mas não soube precisar o valor total. Admitindo-se que o quadrado do número de cédulas de R$ 5 seja menor do que o número total das demais, é correto afirmar que a quantia mínima que a pessoa poderia ter em reais na carteira seria igual a. Bom, a questão está me pedindo aqui qual o valor mínimo que eu tenho naquela carteira, né? O que, que a gente sabe sobre a perda desse dinheiro? A gente sabe que se perdeu 12 notas, né? 12 cédulas, e que nessas cédulas ele fala aqui que uma cédula foi de R$ 20. Então, vou colocar aqui uma cédula de R$ 20, mais não sei quantas foram de R$ 5, então eu vou colocar um xizinho aqui. Eu só sei que foram algumas. Se é algumas, é mais de uma, né? Se a questão não tá me trollando. E outras de R$ 10. Também não sei quantas foram, mas vou colocar aqui um Y. Pronto. Botar aqui que X é a quantidade de. Vou botar aqui uma nota com R$ 5. Finjam, por favor, que isso é uma cédula, é um dinheirinho. E o Y aqui é a quantidade de notas de R$ 10. Pronto. Eu tenho aqui a nossa primeira equação, então. Bom, bora ver o que mais a gente pode tirar do enunciado dessa questão. Ele me fala também sobre o valor, né? A gente quer saber o valor. Como a gente pode escrever em matemática esse valor? Eu sei que esse valor, eu sei que ele tem pelo menos R$ 20, né? Porque ele fala que tinha uma cédula de R$ 20. Então, eu posso colocar aqui um 20. Eu tenho X cédulas de R$ 5, né? Então, eu tenho 5x. E eu tenho Y cédulas de R$ 10. Então, eu tenho 10Y. Essa daqui vai ser a minha quantidade de dinheiro que foi perdida. Certo? Uma nota de R$ 20, mais algumas notas de 5, mais algumas notas de 10. É assim que eu escrevo em matemática. Bora lá para analisar outra informação que a gente tem aqui. Ele fala que o quadrado do número de cédulas de R$ 5 ele é menor do que o número total das demais. Como que a gente vai escrever isso? Ele está me dizendo, ó, número de cédulas de R$ 5, a gente já colocou uma incógnita para isso, né? Que é o nosso X aqui.
X é a quantidade de notas de R$ 5. E ele está me dizendo que esse X ao quadrado, ele tem que ser menor, então vou escrever aqui um menor, do que o número total das demais. Se eu estou querendo o número das demais, então eu quero o número total menos X, né? Vocês concordam comigo? É uma subtração. Pronto, a gente escreveu em matemática. Como a gente prossegue com isso? Se a gente não tivesse esse x ao quadrado, se a gente tivesse somente x com o expoente 1, a gente iria trabalhar essa inequação, lembrando que inequação é o nome que a gente dá para equações, né, que não tem o símbolo de igual. Ele vai ter esse menor que, ou maior que, ou menor que igual, enfim, vai ter esse tipo, né, que é uma inequação. Bom, quando a gente tem aqui o ao quadrado, a gente não vai isolar esse x, a gente vai colocar todos esses termos para um lado. Bora fazer isso. X ao quadrado, passando esse 12 para lá, é semelhante, né, a uma equação normal, então eu passo para lá negativo. Deixa eu passar o x primeiro para ficar bonito. O x vai passar para lá positivo, né? E o 12 vai passar para lá negativo. Tudo isso é menor do que zero. Porque, né? Tiramos os dois termos de um lado para o outro. Então, não sobrou nada lá. Temos zero aqui. Pronto. Eu sei também, gente, que, na verdade, eu quero saber qual x que eu posso colocar aqui que esse resultado vai me dar um valor menor do que zero. Lembrando que menor do que zero a gente pode trocar esse termo por negativo, né? Qual x que eu posso colocar aqui que vai me dar um número negativo? Como eu faço isso? A gente vai trabalhar agora. Primeiro eu vou terminar de fazer essa inequação com vocês e depois eu mostro o gráfico dela. Bom, como que a gente vai resolver isso? Eu não posso substituir esse menor aqui por igual. Por quê? Porque ele não. Se ele fosse assim, menor igual ou maior igual, eu poderia substituir momentaneamente, só para a gente resolver essa equação, por uma igualdade. Mas eu não tenho isso. Então, eu vou substituir por uma desigualdade. Porque, né? Isso daqui não pode me dar zero. Eu não quero zero. Ele está falando que tem que ser menor do que zero. Então, não pode ser zero. Ou seja, o resultado final não vão ser minhas raízes. Então, eu substituo aqui, que é a informação que a gente tem, que isso daqui vai ser diferente de zero. Bom, agora a gente pode dar uma fingidinha e para descobrir quais números não vão poder ser. Depois, no prosseguimento, né, da questão, vocês vão descobrir por que eu estou fazendo isso. Depois a gente recapitula para ficar mais claro para vocês. Então, a gente vai resolver isso daqui com Bhaskara mesmo. Primeiro, eu vou botar aqui para a gente quem é o nosso A, quem é o nosso B, quem é o nosso C. O A é o coeficiente do x ao quadrado, né? Ali está oculto, mas eu sei que é 1. O B vai ser o coeficiente do x. Ali está oculto também, mas eu sei que é 1. E o C vai ser o termo independente, o termo que não é seguido por nenhuma incógnita, que ali é menos 12. Pronto, já sei o ABC, então eu vou
substituir aqui em Bhaskara. Então, vocês sempre perguntam, né, para que vai usar Bhaskara na vida? Para isso, né? Na hora da prova. A prova faz parte da vida de vocês. Então, vocês vão usar para isso. Então, Bhaskara, B ao quadrado menos 4AC. Substituindo, B ao quadrado. O B é 1, né? Então, vou ter aqui 1 ao quadrado menos 4 vezes. O A é 1 também. E o C é menos 12. Então, delta vai ser 1 ao quadrado é 1. Esse menos 4 aqui, o menos do 4 multiplicado pelo menos do menos 12, ele vai me dar um número positivo. Então, eu posso antecipar e colocar o mais aqui. E 4 vezes 12, a gente sabe que é 48, né? Nosso delta, ficamos felizes aqui, porque eu já tenho em mente que 49, ele vai ter uma raiz exata. Então, ó, já sei que eu não vou precisar ficar armengando ali ou ficar demorando a questão procurando quem é a raiz de um número, né? Eu sei, a gente tem em mente que 49 é 7 vezes 7. Agora a gente vai descobrir quem são as raízes, as benditas raízes dessa questão. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Então, x1, b é 1, né? Então, menos 1, mais raiz de delta, que é a raiz de 49, sobre 2 vezes 1, né? Que o nosso é 1. Então, o x1 vai ser menos 1 menos 1 mais 7 sobre 2. Isso daqui. Mais 7 menos 1 é 6, né? E 6 dividido por 2 é 3. Nosso x1 é 3. E o nosso x2 vai ser menos 1. A gente já usou o mais no x1, então agora a gente usa o menos, porque, né? É mais ou menos. Preciso usar os dois. Raiz de 49 dividido por 2 vezes 1. Então, nosso x2 vai ser menos 1 menos 7 dividido por 2. Menos 1 menos 7 é menos 8. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Pronto, achamos nossas duas raízes. Ou seja, dois números que não vão ser a nossa resposta. Por quê? Porque ele fala que tem que ser uma resposta menor do que zero. E tanto 3 quanto menos 4 vão me dar zero. Vão zerar aquela equação. Então, o que, que eu vou fazer? Bom, quando a gente tem uma equação quadrática, o que que isso significa? Eu tenho aqui. Deixa eu desenhar mais para baixo. Eu vou ter aqui no plano cartesiano, né? A equação quadrática ela é a representação de uma parábola em um plano cartesiano. O que que é uma parábola? Vou desenhar aqui duas para vocês logo. Aqui vai ser o meio, né? Então, aqui, pronto. A parábola, ela tem esse desenho daqui, ó. Pode ser ou assim, ou assim. Então, eu tenho esses dois tipos, né? E quando tem essa minha parábola, sexta, ó, plano cartesiano, né?
Esse daqui é o eixo Y e esse daqui é o eixo X. Aqui o eixo Y e aqui o eixo X. O eixo X... Ai, os pontos que cortam o eixo X nessa parábola são justamente as minhas raízes. Então, por exemplo, aqui eu encontrei o x1, 3 e o x2 menos 4. Nessa minha parábola, ela vai estar cortando, né? Fazendo essa interseção da parábola no eixo X. Então, ela vai estar cortando ali o eixo X, nesses dois pontos, em 3 e menos 4. Só que aqui nessa parábola, por exemplo, vamos analisar primeiro nessa. Se eu tenho um x que ele está entre as raízes, aqui é x1, x2. Se nesse caso aqui da parábola ser assim, da concavidade apontada para baixo, se as minhas raízes, se eu tenho um x que ele está entre as raízes, o meu y, ele vai ser um valor positivo, tá vendo? Ele vai estar acima desse zerinho aqui. E quando eu tenho um x que ele está depois, ou antes, ou depois das minhas duas raízes, esse y ele está sendo negativo, vocês estão vendo? Negativo. Ele vai cortar aqui. Já nessa outra é o contrário. Quando aqui são as raízes, né? x1 e x2. Quando um x qualquer ele está entre as minhas raízes, o meu y, o valor de y, ele vai ser negativo. Tá vendo? Ele vai estar aqui. E quando o meu x ele está antes ou depois das raízes, o meu y ele vai ser positivo. Por que que eu quero saber isso? Porque nessa minha questão eu estou procurando um número que seja negativo. Então, eu preciso saber se ele vai estar entre as minhas raízes ou depois das minhas raízes. E para isso, a gente vai analisar o azinho. O azinho que a gente já sabe aqui, né? O azinho a gente viu quando a gente foi calcular Bhaskara, que o nosso azinho ele é 1. O que isso me diz? O azinho, lembrando que é o coeficiente do x ao quadrado, que nesse caso, o x da nossa equação, o coeficiente, no caso, é 1. Só que ele é 1 positivo, né? Tem um, entre aspas, macete, né? Que como esse 1 é positivo, o A, né? Ele é positivo, então a gente desenha aqui uma carinha de feliz. E essa carinha de feliz, ela lembra a concavidade para cima, apontada para cima. Então, quando o nosso x for positivo, a nossa parábola ela vai ser semelhante a essa daqui que eu desenhei. Aqui tem um A positivo. E essa daqui tem um A negativo. Pronto. A gente sabe que o nosso A é positivo, então vai ser semelhante à segunda. E como eu falei, nessa segunda, para a gente ter um valor negativo, um valor de y, né, negativo, um valor abaixo de zero, o nosso x ele precisa estar entre as raízes. Ou seja, o nosso x ele vai ter que estar entre menos 4 e 3. Lembrando que ele não pode ser as raízes, né? Ele só pode estar entre. Como que eu vou escrever aqui o conjunto de números que estão, números inteiros,
que estão entre menos 4 e 3. A gente tem aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? Todos esses números, eles vão me dar y, né? Que seria uma resposta, vamos dizer assim, negativa, que é o que eu quero, né? Eu quero que seja menor do que zero. Porém, a gente está trabalhando, vamos relembrar aqui, que a gente está trabalhando com números de notas. Eu não posso ter um número, eu não posso ter menos uma nota de R$ 10, entende? Eu só posso ter valores positivos. E outra coisa também que a gente pode notar no enunciado da questão é que, lembrando que esse X, né, é o número de quantidade de notas de R$ 5. Ele me diz que ele tem algumas notas de R$ 5. Algumas estão no plural, né? Então ele tem mais de uma. Então, o único valor que se enquadraria aqui, o menos 3 não pode, porque é negativo. Menos 2 não pode, é negativo. Menos 1 também não. O 0 não pode, porque eu tenho sim alguma nota de R$ 5. E 1 também não pode, porque eu tenho algumas, tenho no plural. Então, a gente descobriu aqui que eu vou ter duas notas de R$ 5. Sabendo disso, eu vou substituir, lembrando que eu quero, eu vou substituir na primeira equação, primeirona aqui, que a gente descobriu. Vou copiar aqui para ficar mais didático. Vou substituir aqui primeiro, para a gente descobrir quem é o y. Porque quando a gente for para a equação do valor, a gente vai precisar dessas duas incógnitas, tanto do x quanto do y. A gente descobriu o x, né? Deixa eu colocar aqui para relembrar. X é igual a 2. Então, se x é igual a 2, 12 é igual a 1, mais 2, mais y. 1 mais 2 é 3, né? A gente vai passar o menos 3 para lá, negativo. Então, y vai ser 12 menos 3. Y vai ser 9. Como a gente encontrou aqui, a gente pode substituir finalmente nessa equação aqui de valores. Volta aqui. Então, o valor que a gente vai ter vai ser de 20 mais 5 vezes 2 mais 10 vezes 9. Então, V vai ser de 20 mais 10 mais 90. 20 mais 10 é 30. 30 mais 90 é 120. R$ 120. Fazendo assim, a letra E, a letra verdadeira. Mais uma questão. Agora só temos mais uma, galera. Que é tanto de geometria espacial, mas ela também pega um pouquinho de matemática básica, porque vai tratar um pouco de conversão, né? Conversão de unidade de medida. Os reservatórios de forma cilíndrica para água são econômicos e de manutenção mais simples, considerando-se que, em laboratório, o protótipo de um deles tem 6 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura, pode-se estimar que uma centena desses protótipos é capaz de armazenar aproximadamente X ml de água, e o valor de X é. Bom, ele está querendo aqui, quanto vale
100 protótipos desse cilindro, né? No caso, o volume de 100 desses cilindros. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar bonitinho. Pronto, agora tá bonitinho. Eu quero o volume de 100 cilindros. Para eu achar o volume de 100 cilindros, para eu ter que achar de um, né? Deixa eu só desenhar aqui o que é um cilindro para vocês. O cilindro, né? Ele vai ser um sólido geométrico que tem duas bases, e essas bases, como vocês podem ver, elas são iguais, né? Iguais e paralelas entre si. Então, eu posso afirmar que o cilindro é um prisma? Não, não posso afirmar isso. Ele vai ser apenas um sólido geométrico. Por quê? Porque a área lateral dele não é formada por quadriláteros. Então, não posso afirmar que o cilindro é um prisma. Ele não entra nessa definição. Contudo, ele vai ter uma área de. Ou um cálculo de volume semelhante ao do prisma, que eu tinha falado também para vocês. Como é que a gente calcula a área de um prisma? Na verdade, eu vou substituir o termo prisma por sólido com bases iguais e paralelas, com duas bases iguais e paralelas. A área do cilindro vai ser a área da base dele vezes a altura dele. Bom, quem é a base desse cilindro? A base dele é um círculo, né, gente? E qual informação a gente tem desse círculo? A gente sabe que o diâmetro ele equivale a 6 centímetros. Pronto. Se eu sei o diâmetro, eu vou saber quem é o raio. E para que eu preciso do raio? Eu preciso do raio porque na área do cilindro, se a base dele, né, é um círculo, então a área dessa base é πr ao quadrado. Continuo multiplicando h, né? Eu tenho o diâmetro, mas eu quero o raio. Eu sei que o raio ele é a metade do diâmetro. Então, se o nosso diâmetro é 6, o nosso raio vai ser 3. Tudo bem? Substituindo aqui, eu vou ter, né, o raio 3. E a altura, eu coloquei 12 aqui direto, porque ele me deu aqui 12, né? 12 centímetros a altura. Lembrando que eu também falei que a altura ela vai ser a distância dessas duas bases. Nesse caso, é 12 centímetros. Sabendo disso, eu sei que a área de um desses cilindros vai ser 9 vezes 12 vezes π. Para a gente facilitar a nossa conta, eu posso reescrever esse 9 como um 10 menos 1. Vocês concordam comigo, né? Que 9 é 10 menos 1. Então, assim, a nossa conta fica mais fácil, a gente pode fazer de cabeça. Por quê? Porque 10 vezes 12 é 120. E menos 1 vezes 12 é menos 12. Tudo isso
vezes π, né? Então, a área de um desse cilindro vai ser 120 menos 12 é 108. Então, eu tenho aqui 108 π centímetros cúbicos. Essa vai ser a área de um cilindro. Só que, a área não, perdão. O volume de um cilindro. Só que eu não quero de 1. Eu quero de 100. Então, o volume de 100 vai ser 100 vezes 108 π. Ou seja, 10.800 π centímetros cúbicos, né? Como o raio, ele estava em centímetro, né? Então, se eu tenho o raio ao quadrado, eu multipliquei 2 centímetros. No caso, 2 unidades, vamos dizer, de centímetros. Então, eu fiquei com centímetro ao quadrado. E multiplicando pela altura, que também estava em centímetro, eu tenho centímetro cúbico. Só que ele não me pede em centímetro cúbico. Ele me pede em ml. E a gente tem que ir para a prova sabendo que 1 ml nada mais é que 1 centímetro cúbico. Ou seja, se eu tiver um potinho, um cubo, que ele tem 1 centímetro de aresta, ele vai caber ali 1 ml. Eu ia demonstrar para vocês conversão de algumas unidades, mas fica para a próxima aula, porque nosso tempo está curto. E a outra forma também de fazer Bhaskara, que é some produto, também vocês me lembram que eu explico na próxima aula. Bom, sabendo disso, eu tenho que o volume desse 100 vai ser 10.800 π ml, né? Então, eu já tenho na unidade de medida que eu quero. Só que eu estou multiplicando isso daqui por π. E nenhuma das alternativas está em π. Como ele não me deu o valor de π, não falou que eu poderia aproximar por 3, então eu deveria multiplicar esse número aqui por 3,14, que é o número que todos sabemos que π vale. Só que, como eu estou vendo aqui que se eu multiplicar esse número por 3, ele vai dar um valor já alto, eu vou primeiro multiplicar por 3, né? Vou dar essa aproximada do π e depois a gente vê se bate com as questões. Bom, o π ele é 3,14, né? E eu estou substituindo ele por 3, que é um número menor do que 3,14. Ou seja, se eu multiplicasse esse número por 3,14, ele iria dar um número maior do que o que eu vou achar aqui, porque eu estou multiplicando ele por um número menor, entendeu? Então, o volume desses 100 cilindros, vou aproximar aqui, né, para 10.800 vezes 3. A gente faz isso daqui do lado. Quando eu tenho um número assim com vários zeros no final, eu posso deixar esses zeros para colocar depois. Então, eu faço aqui só 108 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. 3 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. 3 vezes 1, 3. Então, eu deixei esses dois zeros aqui de lado, né? Então, quando eu for reescrever o resultado, eu tenho que adicionar esses dois zeros que eu deixei de lado.
Então, vai ser 32.400 ml. Como eu disse para vocês, como eu multipliquei por um valor que ele é menor do que π, o valor que eu achei aqui é menor do que o valor real. Ou seja, a nossa alternativa ela vai ter que ser um número que seja maior do que esse daqui. E a gente tem uma alternativa que o número é maior do que esse, né? Que é a letra E, que é 33.912. Ou seja, se a gente tivesse multiplicado certinho por 3,14, a gente iria achar exatamente esse número. Só que, né, ia demandar muito tempo. Então, foi melhor desse jeito. Bom, galera, vou encerrar nossa aula por aqui, né? Fizemos todas as questões da lista. Vou mandar o PDF com as resoluções para o grupo e qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, tudo bem? Vou parar aqui a gravação. Deixa eu ver. Parar a gravação.